Elisa sempre foi o tipo de pessoa em quem todos confiavam. Desde pequena, ela se destacava pela sua maturidade e senso de responsabilidade. Quando suas amigas estavam ocupadas com festas e passeios, Elisa já pensava no futuro. Cuidava de sua irmã mais nova, Bruna, como se fosse uma segunda mãe. Talvez fosse essa responsabilidade, esse senso de dever, que a tornava tão respeitada por todos ao seu redor. Era uma manhã ensolarada e Elisa começou o dia ajeitando o cabelo enquanto observa seu reflexo no espelho. O som ambiente é suave e há uma atmosfera de leveza, mas algo em seus olhos revela que sua mente está longe dali. Elisa termina de arrumar o cabelo e se senta na cama, olhando para o telefone que está ao seu lado. Ela pega o celular, hesita por um momento e então digita uma mensagem para seu marido, Paulo. Oi, amor. Está tudo bem? Faz dias que não conversamos direito. Sinto sua falta. Elisa hesita antes de apertar enviar. Ela respira fundo e coloca o telefone de volta ao lado sem enviar a mensagem. Há uma expressão de tristeza e frustração em seu rosto, mas também uma determinação silenciosa. Nos últimos meses, Elisa sentia que algo estava errado. Paulo, seu marido, parecia distante. Ela não sabia se era o trabalho ou algo mais, mas a desconexão entre eles crescia a cada dia. Elisa, porém, sempre foi resiliente. Ela acreditava que, com paciência e esforço, poderia superar qualquer crise. Afinal, não era a primeira vez que enfrentavam desafios juntos. E então, ela se levanta, ajusta sua roupa e caminha em direção à cozinha, como se estivesse tentando afastar os pensamentos sobre Paulo e focar em suas tarefas diárias. Bruna sempre foi o oposto de Elisa. Enquanto a irmã mais velha era organizada e focada, Bruna era livre, espontânea e muitas vezes distraída. Isso não a tornava irresponsável, mas fazia com que ela visse a vida de uma maneira diferente. Ela era o tipo de pessoa que acreditava que as coisas se ajeitavam com o tempo, que os problemas, por mais graves que fossem, sempre encontrariam uma solução. Na tarde daquele mesmo dia, Bruna está caminhando pela cidade, indo em direção ao café. Diferente de Bruna, ela se veste de maneira mais casual, compatível com o seu estilo mais jovem e despreocupado. Ela olha ao redor, observando as pessoas que passam por ela, mas sua mente também parece estar longe, distraída. Ao entrar no café e sentar-se em uma mesa próxima à janela, ela observa os outros clientes conversando e rindo, mas logo seu olhar se desvia para o celular em suas mãos. A expressão de despreocupação que ela geralmente exibe desaparece por um momento. Apesar de sua natureza mais leve, Bruna estava passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida. A cada dia que passava, o peso do segredo que carregava se tornava mais difícil de suportar. Ela sempre admirou Elisa e sabia que o que havia feito seria imperdoável. Mas agora, com uma nova vida crescendo dentro dela, Bruna não sabia como seguir em frente. Ela olha para a tela do celular, onde uma mensagem não lida de Paulo aparece. Ela não abre a mensagem, apenas a ignora e respira fundo, olhando para fora da janela. Bruna não era má. Ela nunca quis machucar ninguém, especialmente não sua própria irmã. Mas a vida, às vezes, a empurrava em direções que ela não queria seguir. E agora, ela estava presa em uma situação da qual não sabia como sair. Paulo sempre foi um homem dedicado. Desde jovem, ele construiu sua carreira com esforço e sacrifício, e isso o levou a alcançar posições de destaque em sua empresa. Mas, por trás da aparência de sucesso, havia um homem sobrecarregado e solitário. Nos últimos meses, seu casamento com Elisa estava esfriando. Ele não sabia como explicar, mas algo entre eles havia mudado. E ele, sem saber lidar com a situação, começou a se afastar. Ele está em seu escritório,
sentado atrás de sua mesa com o olhar fixo em uma tela de computador. O telefone ao lado toca, mas ele não atende imediatamente. Ao pegar o telefone, ele vê as mensagens que recebeu. Há várias de Elisa, mensagens carinhosas que ele não respondeu. Ele suspira, visivelmente cansado, e passa a mão pelo cabelo. Paulo amava Elisa, ou pelo menos ele acreditava que sim. Mas o trabalho, o estresse e as cobranças do dia a dia foram consumindo-o. Ele sabia que havia algo errado em sua vida, mas não sabia como consertar. E foi em Bruna, a irmã mais nova e sempre tão divertida, que ele encontrou um refúgio, alguém que não cobrava, que simplesmente o ouvia sem julgamento. Ele olha para a foto em cima da mesa, é uma foto dele e de Elisa em um dia feliz durante um evento familiar. Ele segura a foto por um momento, perdido em pensamentos, antes de colocá-la de volta no lugar. Paulo não planejou se aproximar de Bruna. Tudo aconteceu de maneira gradual. No início, eram apenas conversas despretensiosas, momentos em que ele desabafava sobre seus problemas com Elisa. Mas, aos poucos, aquelas conversas se tornaram algo mais, algo que ele sabia que nunca deveria ter permitido que acontecesse. A casa de Elisa e Paulo era o lugar onde tudo começou. Um lar que, por fora, parecia perfeito, mas que por dentro escondia segredos e dores que ninguém imaginava. Era uma casa onde o silêncio dizia mais do que as palavras, onde as conversas eram cada vez mais raras, e o distanciamento entre eles era tão palpável quanto o ar que respiravam. Ali, naquela casa, Elisa e Paulo viveram momentos de felicidade, de cumplicidade, mas, assim como muitas outras coisas na vida, o tempo e a falta de comunicação desgastaram aquilo que eles tinham de mais precioso, e agora, esse lar, que deveria ser um refúgio, tornara-se um lugar de silêncio e ressentimento. O silêncio daquela casa ecoava o que estava acontecendo dentro de seus moradores. Um casamento que parecia perfeito por fora, mas que por dentro estava à beira do colapso. E, ao mesmo tempo, Bruna, carregando um segredo que ameaçava destruir tudo. Bruna, ainda no café, olha para a mensagem de Paulo em seu celular. Ela lê a mensagem várias vezes antes de finalmente responder. Precisamos conversar. Não aguento mais viver assim. Dizia a mensagem de Paulo. Bruna suspira profundamente olhando pela janela. O sol começa a se pôr e as luzes da cidade vão se acendendo. Ela tenta encontrar coragem para responder, sabendo que aquela conversa mudará tudo. Bruna sabia que estava prestes a enfrentar o inevitável. Paulo não aguentava mais manter o segredo, e ela também não. Mas como ela poderia contar a verdade a Elisa, sua irmã, sua melhor amiga? O medo do que estava por vir a paralisava. E com as mãos trêmulas ela digita a resposta com seus olhos cheios de incerteza. Eu também não aguento mais. Precisamos resolver isso, digitou Bruna. Bruna coloca o celular de lado e respira fundo, sentindo o peso da situação sobre seus ombros. Ela fecha os olhos por um momento, tentando acalmar os pensamentos. Mas, dentro dela, uma tempestade está se formando. Ela queria acreditar que tudo se resolveria de alguma forma, que de alguma maneira Elisa entenderia, perdoaria. Mas no fundo, Bruna sabia que o perdão era algo distante. E a cada minuto que passava, a culpa corroía um pedaço de sua alma. Elisa em casa, sozinha, está na cozinha preparando o jantar, mas a expressão no rosto dela revela que sua mente está longe. Ela olha para o relógio na parede, marcando o tempo, esperando Paulo chegar do trabalho. O som do relógio é alto, quase ensurdecedor no silêncio da casa. Elisa estava cada vez mais preocupada com a ausência emocional de Paulo. Ele chegava tarde, evitava conversas longas, e o silêncio entre eles se tornava insuportável. Ela se perguntava o que havia de errado. Será que era o trabalho ou algo mais?
Ela pega o telefone novamente, olhando para a mensagem que escreveu para Paulo mais cedo, mas que não teve coragem de enviar. Ela hesita por um momento, mas decide não enviar. Ela pensou em perguntar a Paulo diretamente, em confrontá-lo sobre o distanciamento que vinha crescendo entre eles. Mas Elisa sempre foi paciente, sempre acreditou que os problemas se resolvem com o tempo. Talvez fosse apenas uma fase, ela pensava, mas a verdade estava mais próxima do que ela imaginava. Elisa termina de preparar o jantar e se senta sozinha na mesa de jantar. O silêncio é pesado, apenas o som dos talheres batendo no prato ecoa pela sala. Era assim todas as noites. Elisa sozinha esperando Paulo chegar, e cada vez mais a distância entre eles parecia impossível de ser superada. Paulo e Bruna se encontram em um lugar discreto, longe dos olhares curiosos, em um café do outro lado da cidade. O burburinho das pessoas conversando ao longe preenche o silêncio desconfortável entre os dois. Paulo está sentado em uma mesa estrategicamente escondida quando Bruna finalmente chega. Ela se aproxima devagar, com um ar de nervosismo. Paulo e Bruna sabiam que aquela conversa era necessária, mas nenhum dos dois sabia como começar. As palavras pareciam presas em suas gargantas, e o silêncio entre eles era mais pesado do que nunca. Bruna se aproxima lentamente, e por um momento eles ficam em silêncio, apenas se encarando. O vento sopra levemente, mexendo nos cabelos de Bruna enquanto ela tenta reunir coragem para falar. E Bruna começou dizendo: "Eu não posso mais continuar assim, Paulo. Nós não podemos mais continuar escondendo isso da Elisa. Ela vai descobrir, e quando isso acontecer, vai ser ainda pior." Paulo, com um semblante sério, balança a cabeça, concordando, mas com um ar de frustração respondeu: "Eu sei, Bruna, eu sei, mas como é que eu vou contar para ela? Ela não vai entender, não vai me perdoar. Ela nunca vai olhar para mim da mesma forma." O silêncio cai entre eles novamente e ambos olham para o chão, sem saber o que fazer. Paulo sabia que Bruna estava certa, mas o medo da reação de Elisa o paralisava. Como ele poderia arruinar o casamento que, apesar de todos os problemas, ainda significava tanto para ele? Bruna, sentindo a angústia crescente, segura as mãos de Paulo, buscando algum conforto. O toque é familiar, mas agora parece carregar um peso insuportável. Continuou: "A verdade tem que sair, Paulo. Ela merece saber, e eu não posso mais viver com essa culpa. Estou grávida." A revelação sai abruptamente, como se Bruna estivesse segurando aquelas palavras há muito tempo. Paulo fica em silêncio, processando a informação. Seu olhar vacila, e ele solta as mãos de Bruna se movendo para trás. A palavra grávida ecoou na mente de Paulo como um soco no estômago. Ele sabia que aquela revelação mudava tudo. Não havia mais volta. Paulo coloca as mãos no rosto, visivelmente abalado. Ele olha para Bruna e, pela primeira vez, sente o peso total de suas ações. E, vencendo a surpresa, Paulo disse: Isso muda tudo, Bruna. Não tem mais como esconder isso da Elisa. Ela vai nos odiar." Enquanto Paulo e Bruna enfrentam o peso de suas decisões, Elisa está no quarto arrumando as coisas de Paulo. Ela encontra um recibo de um jantar para dois em um restaurante que eles nunca frequentaram juntos. A expressão dela muda e uma sombra de dúvida começa a se formar em sua mente. Elisa, sem querer, havia encontrado a primeira peça do quebra-cabeça. Um recibo, uma pequena prova de que algo estava errado. Sua mente começou a se encher de perguntas, e o que antes parecia apenas uma fase difícil no casamento, agora começava a tomar uma forma muito mais sombria. Ela olha para o recibo em suas mãos, seus olhos revelando um misto de confusão e dor. Elisa se senta na cama, processando o que aquilo poderia significar.
Elisa não queria acreditar que Paulo estivesse escondendo algo, mas aquela pequena pista era o suficiente para plantar uma semente de dúvida em seu coração. Paulo voltava para casa, mas a casa que uma vez fora seu refúgio agora parecia mais uma armadilha. A revelação de Bruna havia virado sua vida de cabeça para baixo. Agora, ele carregava nas costas o peso da traição e o medo de perder tudo. Mas antes que pudesse lidar com as consequências maiores, ele mal sabia que precisava enfrentar algo mais imediato, o recibo que Elisa havia encontrado. Ele estaciona o carro na garagem e fica alguns segundos parado, respirando fundo. Sabe que Elisa estará lá esperando, e ele precisa ser convincente. Paulo sai do carro e caminha em direção à porta, tentando disfarçar o nervosismo. Ele sabia que Elisa tinha suas suspeitas. Aquele recibo poderia ser o início de algo muito maior, mas Paulo estava determinado a desviar a atenção. Ele precisava convencer Elisa de que tudo estava sob controle, que nada estava fora do lugar. Quando ele entra em casa, Elisa já está sentada à mesa da sala de jantar. O silêncio é pesado. Elisa o esperava com o recibo em mãos. O jantar para dois em um restaurante onde ela e Paulo nunca estiveram juntos. Um detalhe pequeno, mas suficiente para plantar a semente da dúvida. Ela queria respostas, mas, mais do que isso, queria a verdade. Paulo coloca as chaves na mesa e olha para Elisa, sentindo a tensão no ar e diz: Elisa, o que foi? Por que você está me olhando assim? Elisa levanta o recibo, balançando-o levemente no ar, sem desviar o olhar de Paulo. Sua voz sai fria, controlada. O que é isso, Paulo? Um jantar para dois e eu nunca estive nesse restaurante com você. Com quem você estava? Paulo hesita por um momento, mas logo tenta assumir um tom casual. Ele se senta tentando parecer calmo enquanto responde: isso! Foi com um colega de trabalho. Nós tivemos uma reunião e acabou se estendendo para o jantar. Não é nada, Elisa. Eu ia te contar, mas foi uma coisa de última hora. Elisa o observa atentamente, buscando sinais de mentira. Ela balança a cabeça, claramente desconfiada, mas sem ter provas concretas. Elisa queria acreditar nas palavras de Paulo. Queria acreditar que ele estava dizendo a verdade, que não havia nada de errado, mas algo dentro dela não se acalmava. O recibo, o distanciamento, as constantes ausências, tudo parecia apontar para algo mais. E mesmo que ela tentasse afastar os pensamentos sombrios, a dúvida estava lá, crescendo em seu coração. Ela finalmente solta o recibo na mesa e suspira. Eu quero acreditar em você, Paulo, mas você está distante. Parece que estamos vivendo vidas separadas. Se há algo que você não está me contando, eu preciso saber agora. Paulo sente as batidas do coração aumentar, mas mantém a expressão controlada e diz: Elisa, eu já te disse, não é nada, só trabalho. Eu sei que ando ocupado, mas não tem nada mais acontecendo. Confie em mim. Elisa observa Paulo por mais alguns segundos. O clima tenso continua no ar, mas ela decide não insistir. Ela suspira novamente e desvia o olhar. Por ora, Elisa decidiu acreditar nas palavras de Paulo, mas a semente da dúvida estava plantada. E por mais que ela tentasse ignorar, a sensação de que algo estava errado não desapareceria tão facilmente. Paulo se levanta e caminha até a cozinha, respirando aliviado por ter conseguido escapar daquela conversa. Mas ele sabia que era apenas uma questão de tempo até que tudo viesse à tona. Enquanto Paulo tenta manter as aparências em casa, Bruna chega em seu apartamento. Ela está sozinha, sentada no sofá, olhando para o celular. As luzes apagadas, o silêncio reflete a angústia que ela sente, pois acabou de destruir a vida que conhecia. No apartamento, Bruna enfrentava seu próprio inferno particular. As palavras de Paulo ecoavam em sua mente, assim como a revelação da gravidez. Ela sabia que havia passado o ponto de retorno, sabia que, a partir daquele momento, sua vida mudaria para sempre,
mas o medo de perder Elisa era o que mais a aterrorizava. Bruna levanta-se do sofá e começa a caminhar de um lado para o outro, agitada. Ela passa a mão pelo cabelo, respirando fundo repetidas vezes, como se tentasse acalmar a mente. Ela nunca quis que isso acontecesse. O envolvimento com Paulo foi um erro, um momento de fraqueza que saiu do controle, e agora, com um filho a caminho, ela sabia que precisava fazer o que era certo. Mas o que era o certo? Contar a verdade para Elisa significava destruir o coração de sua irmã, mas esconder a verdade por mais tempo seria ainda pior. O medo de perder a única família que tinha a atormentava. Como Elisa reagiria? Como sua vida mudaria depois que contasse a verdade? Mas Bruna sabia que, independentemente do resultado, ela precisava ser honesta. Não havia mais como evitar. Bruna finalmente pega o telefone e olha para a última mensagem que Paulo lhe enviou, perguntando se ela havia pensado no que fazer. Ela não responde. Em vez disso, ela decide por si mesma. Amanhã eu vou contar tudo. Eu não posso mais viver com essa culpa. Elisa merece saber a verdade, disse Bruna em voz alta para si mesma. E com essa decisão, ela se encaminha para o quarto e deita na cama, ainda em conflito, mas decidida. O silêncio que segue reflete o peso da decisão que ela tomou. O dia amanhece. A luz suave do sol entra pela janela do quarto de Bruna. Ela se levanta devagar, seus movimentos ainda tensos, mas com uma determinação renovada. Bruna estava decidida. O dia seguinte traria a verdade, e apesar do medo e da angústia, ela sabia que era o momento certo. Era hora de enfrentar Elisa e contar tudo o que havia acontecido. O segredo que carregava não poderia ser guardado por mais tempo. Bruna olha para o espelho, ajeitando o cabelo com as mãos, como se tentasse ganhar forças com o simples ato de se arrumar. Ela respira fundo, encarando o reflexo de seus olhos cansados. Ela sabia que Elisa nunca a perdoaria. Sabia que, a partir daquele momento, sua vida mudaria para sempre. Mas Bruna também sabia que, independentemente da dor que causaria, a verdade era necessária. Enquanto Bruna se prepara para sair de casa, Elisa está na cozinha preparando o café da manhã. O encontro entre as irmãs estava prestes a acontecer. Elisa, ainda sem saber da verdade, se preparava para mais um dia normal. Enquanto isso, Bruna carregava o fardo da verdade que iria mudar tudo. Bruna sai de seu apartamento e entra no carro e vai em direção à casa de Elisa. Cada quilômetro que Bruna percorria era como um passo em direção ao abismo. Ela sabia que não havia volta, que o que diria naquele dia mudaria para sempre a relação entre elas, mas era a única coisa que ela podia fazer. Bruna para o carro em frente à casa de Elisa. Ela respira fundo e desliga o motor. O som do motor se desligando parece marcar o início de algo irreversível. Olhando para a porta, Bruna aperta o volante com força. Seus olhos revelam o medo e a angústia do que está por vir. Bruna sabia que, a partir do momento em que cruzasse aquela porta, não haveria mais volta. Ela estava prestes a destruir a confiança de uma vida inteira, a relação que mais prezava. Mas a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser dita. Bruna sai do carro devagar. Seus passos são hesitantes enquanto caminha em direção à porta. Cada passo parece pesar mais do que o anterior. A porta da casa de Elisa nunca pareceu tão distante. Cada passo que Bruna dava a aproximava de uma decisão que mudaria tudo. Mas ela sabia que não podia mais fugir. Era hora de enfrentar as consequências. Bruna chega à porta e toca a campainha. Elisa, dentro da casa, escuta o som da campainha e, sem imaginar o que está por vir, caminha até a porta. Elisa abre a porta e vê Bruna ali parada, com uma expressão que imediatamente a deixa preocupada.
Elisa sorri, mas é um sorriso forçado, tentando esconder o incômodo. Bruna, que surpresa! Está tudo bem? Você está com uma cara estranha, perguntou Elisa. Bruna tenta sorrir de volta, mas sua expressão é de puro desconforto. Ela respira fundo, tentando encontrar as palavras, mas tudo o que sai é um murmúrio. Elisa, a gente precisa conversar. Tem algo muito sério que eu preciso te contar, respondeu Bruna. Elisa sentia que algo estava errado, algo que ela não conseguia definir. Mas ao ver o rosto de Bruna, ela sabia que o que viria a seguir não seria fácil de ouvir. Bruna entra na casa e caminha em direção à sala de estar. Ela se senta no sofá, suas mãos ainda trêmulas. Elisa se senta ao lado, visivelmente preocupada. Bruna não sabia por onde começar. As palavras pareciam fugir dela, mas o peso da verdade a pressionava. Ela sabia que não podia mais adiar o inevitável. Bruna tenta falar, mas hesita. Seus olhos começam a se encher de lágrimas. Elisa, sem entender, coloca a mão no ombro da irmã, tentando confortá-la e diz: Bruna, o que está acontecendo? Por que você está assim? Você está me assustando. Bruna fecha os olhos. Suas lágrimas começam a escorrer. Ela finalmente começa a falar, sua voz trêmula e cheia de arrependimento. Elisa, eu fiz algo terrível, algo que eu nunca deveria ter feito. Eu estou grávida. Elisa, por um momento, fica surpresa, mas logo seu rosto se ilumina com um sorriso de alegria. Você está grávida? Isso é incrível, Bruna. Parabéns! Quem é o pai? Bruna desvia o olhar, incapaz de encarar a irmã diretamente. Sua voz sai baixa, quase inaudível, diz: É o Paulo. O sorriso de Elisa desaparece instantaneamente. Ela se levanta rapidamente do sofá, incapaz de acreditar no que acabou de ouvir. Elisa sentiu como se o mundo ao seu redor tivesse parado. Sua própria irmã, grávida do seu marido? As palavras ecoavam em sua mente, mas pareciam impossíveis de entender. Como isso poderia estar acontecendo? Elisa olha para Bruna com incredulidade. Sua voz sai tremida e cheia de raiva. O que você acabou de dizer, Bruna? O Paulo? Meu marido? Você está grávida do meu marido? Bruna começa a chorar, tentando se aproximar de Elisa, mas Elisa recua, levantando as mãos como se quisesse afastá-la. A expressão de dor e traição no rosto de Elisa é devastadora. A dor de Elisa era insuportável. Sua irmã, a pessoa em quem mais confiava, havia destruído tudo. A traição era profunda demais e ela não sabia como lidar com aquilo. O choque a consumia. Bruna, em prantos, tenta se justificar, mas suas palavras são entrecortadas pelo choro. Eu não queria que isso acontecesse, Elisa. Foi um erro terrível, mas agora eu estou grávida e eu não sabia como te contar. Elisa se afasta, sua respiração está pesada, como se estivesse prestes a perder o controle. Elisa não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O marido, a irmã, o bebê, era demais para ela suportar. Tudo o que ela queria era fugir daquela dor, daquela traição. Elisa se vira, caminhando pela sala de estar, sem saber para onde ir ou o que fazer. Ela coloca as mãos na cabeça em um gesto de pura frustração e desespero. Como você pôde fazer isso comigo, Bruna? Como você pôde? Eu sempre confiei em você, sempre te apoiei em tudo. E é assim que você me retribui? Traindo meu casamento? Bruna, ainda chorando, tenta responder, mas suas palavras são inúteis diante da dor de Elisa. Eu sinto muito, Elisa. Sinto muito. Eu sei que errei. Eu sei que te machuquei, mas eu não posso voltar atrás. Eu preciso que você me perdoe, por favor. Elisa, com lágrimas nos olhos, olha para Bruna, mas agora sua expressão é de puro desgosto. Ela balança a cabeça, negando.
Elisa sabia que nunca seria capaz de perdoar aquela traição. O que Bruna havia feito era imperdoável. O laço entre elas, que uma vez fora inquebrável, agora estava destruído. Elisa, com a voz cheia de dor, diz suas últimas palavras antes de sair da sala. Eu não quero mais te ver, Bruna. Eu não consigo olhar para você agora. Vá embora e nunca mais volte. Bruna, devastada, fica parada no meio da sala, sozinha. Ela olha ao redor, mas tudo o que resta é o vazio. Ela sai da casa, lentamente, sem olhar para trás. Bruna sabia que havia perdido tudo. O amor de sua irmã, o respeito, a confiança, tudo havia se desfeito em questão de minutos, e agora ela estava sozinha. O preço da traição era alto demais. Bruna sai da casa de Elisa e fica andando pela rua sem rumo, enquanto o sol começa a se pôr. O silêncio ao redor dela reflete o vazio que agora sente. Ela sabia que, independentemente do que fizesse a partir daquele momento, nada voltaria a ser como antes, e o futuro, para Bruna, parecia incerto e sombrio. Após o confronto, Elisa está sozinha em casa, sentada no sofá, com o olhar fixo no vazio. A sala de estar, onde tantas conversas e momentos felizes aconteceram, agora parece fria e distante. O silêncio que a envolve é opressor. Elisa estava só. A traição de Paulo e Bruna havia arrancado tudo o que ela acreditava. O marido que ela amava, a irmã que ela sempre protegeu, ambos haviam virado seu mundo de cabeça para baixo. Elisa, com seus olhos ainda inchados das lágrimas, respira fundo, tentando controlar as emoções, mas o peso da dor é evidente. Ela tentou imaginar um futuro, uma maneira de seguir em frente, mas todas as imagens que vinham à sua mente pareciam vazias. A confiança que um dia havia sido a base de sua vida estava destruída, e ela não sabia se poderia reconstruí-la. Elisa levanta-se lentamente e caminha até a janela, olhando para o jardim do lado de fora. A luz do fim de tarde ilumina seu rosto, mas a melancolia em seus olhos é profunda. O que restava agora para Elisa? Como reconstruir uma vida quando tudo ao seu redor desmorona? As perguntas que ela se fazia não tinham respostas fáceis, e a dor da traição ecoaria por muito tempo em seu coração. Bruna, de volta ao seu apartamento, se senta no chão da sala, as luzes apagadas. Apenas a luz fraca da rua ilumina o espaço. O ambiente é desolador, refletindo o estado emocional de Bruna. Bruna estava sozinha. O peso de suas escolhas agora era insuportável. Ela havia perdido sua irmã, a única pessoa em quem sempre confiou. O arrependimento a consumia, e a culpa era sua única companhia. Bruna olha ao redor do apartamento como se tentasse encontrar algo que a consolasse, mas tudo o que ela sente é o vazio e seus olhos estão cheios de lágrimas. A gravidez, que deveria ser um momento de felicidade, agora parecia uma sentença. Bruna sabia que o que havia feito era imperdoável, e mesmo que o tempo passasse, ela jamais esqueceria o dano que causou. Bruna se deita no chão, seus braços ao redor do estômago, abraçando o que agora representa a única conexão com Paulo. Ela chora baixinho, suas lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Ela sabia que não poderia voltar atrás. A vida que conhecia estava destruída e o futuro parecia incerto. Tudo o que restava para Bruna era conviver com a culpa e tentar encontrar uma maneira de seguir em frente, mesmo que isso significasse nunca mais ver sua irmã. Paulo está em um quarto de hotel, sentado à beira da cama. A televisão está ligada, mas ele não presta atenção. Ele olha para o telefone ao lado, esperando uma mensagem ou uma ligação, mas o silêncio o envolve. O semblante de Paulo é de alguém que sabe que perdeu tudo. Paulo estava sozinho. Ele sabia que a verdade havia destruído o casamento e não havia como reverter o que fez.
Elisa não o perdoaria e Bruna estava tão perdida quanto ele. Agora ele enfrentava o peso de suas escolhas, sabendo que, a partir daquele momento, estava sozinho. Paulo coloca as mãos no rosto, tentando conter as lágrimas. Ele respira fundo, mas o arrependimento é evidente em cada movimento. O arrependimento o consumia, mas não havia mais o que fazer. Paulo havia traído a mulher que amava, e a irmã dela, de quem ele sempre gostou, agora era uma lembrança dolorosa do que não deveria ter acontecido. Sua vida, que um dia foi cheia de certezas, agora estava em ruínas. Ele olha para a janela, a noite já caiu, e o silêncio do quarto reflete o vazio que sente por dentro. Paulo sabia que, independentemente de como tentasse seguir em frente, o que havia sido destruído nunca seria reconstruído. Ele havia perdido tudo: o amor de Elisa, a confiança, a família que construíram juntos. E agora, o que restava era o silêncio de sua solidão. A traição deixou uma marca que não poderia ser apagada. Cada um deles enfrentava as consequências de suas escolhas. Para Elisa, a dor da traição era uma ferida que nunca cicatrizaria. Para Bruna, o arrependimento era uma sombra constante que a seguiria para sempre. E para Paulo, o peso da solidão era o preço a ser pago por suas ações. O tempo poderia seguir em frente, mas as feridas deixadas por aquela traição seriam eternas. A confiança que foi destruída nunca seria reconstruída, e as escolhas que fizeram os levaram a caminhos que eles jamais imaginaram percorrer. E você, no lugar de Elisa, o que faria? O perdão é possível, ou algumas traições são profundas demais para serem superadas? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. Ela é muito importante. Nos vemos no próximo episódio. Enquanto isso, aproveite para assistir a nossa playlist.